Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Olá, bom dia. Você está na Rádio Mais e FMG. Eu sou Márcio Ferreira e está começando mais um programa Extensão Entrevista. Hoje vamos falar de um projeto de extensão muito bacana, é o projeto Bússola. Vai conversar comigo o professor Márcio Rosa Portes, do campus Ribeirão das Neves. Então, fique com a gente até o final. Professor Márcio, bom dia, obrigado pela presença e bem-vindo à Rádio Mais e FMG. Bom dia, Márcio, Xará, né? 2 Márcios aqui, uma dupla de Márcio, né? Eu acho que tem Márcio demais aqui por metro quadrado. É um prazer falar pela primeira vez na rádio do nosso querido Instituto, né, Márcio? E de imediato, de abertura, mando um abraço a todos os ouvintes. Estou aqui à disposição. Márcio Rosa Portes é graduado em Administração de Empresas pela PUC Minas e mestre também em Administração pela Fundação Pedro Leopoldo. Professor do IFMG Campus Ribeirão das Neves desde 2011. É responsável por um dos mais longevos projetos de extensão do IFMG, o projeto Bússola. Computa ainda em sua experiência ter ocupado os cargos de secretário municipal de Educação na cidade de Ribeirão das Neves e também de subsecretário de Ciência e Tecnologia do estado de Minas Gerais. É com ele o nosso Extensão Entrevista de hoje. Professor, fale um pouquinho da sua experiência profissional, porque gostamos de apresentar aos nossos ouvintes um pouco da história de nossos convidados. E para completar um pouco mais, nos fale sobre o Márcio Portes. É natural de onde? Como é que foi essa trajetória, o primeiro emprego, enfim? É bom que nos dá a oportunidade, Márcio, que a gente possa nos apresentar, não no sentido de ficar aqui desfilando títulos, né, Márcio? Desfilando realizações, mas para mostrar principalmente que existe uma trajetória a ser percorrida. Ainda mais os jovens de hoje que vivem em momento de muito uso de tecnologia, onde as coisas são muito rápidas e também se espera, esses jovens, que as coisas aconteçam na vida deles muito rápido, e muitos acabam se frustrando. Então, eu quero fazer esse relato aqui, que é um relato muito comum a vários outros, né? Eu sou do Vale de Quitionha, nasci no Vale de Quitionha, na minha querida Almenara, onde nós temos um campus do Instituto Federal do Norte, uma cidade pequena, 33 mil habitantes, mas uma cidade referência na região. Referência, inclusive, pelos índios e pelos portugueses bandeirantes que por lá passaram, e principalmente pelos árabes, que a cidade é Al-Menara. Como toda palavra que o prefixo é Al, ela é de origem árabe. E aí, uma curiosidade, por que Al-Menara? Ou a pronúncia mais correta é Al-Minara, que eu tenho um cunhado sírio, e aí ele me corrigiu a pronúncia. Quando os árabes por lá passaram, encontraram com os índios e perguntaram, né? Que lugar bonito é esse? Imagina o Rio Jequitinhonha naquela época, no século XIX, a largura, que coisa mais linda. E aí, nas conversas com os índios, eles falaram, aqui é um posto de vigia. Os índios ficavam num posicionamento que permitia ver todas as embarcações chegando. Posto de vigia, traduzido para o árabe, al-menara, farol. Então, como as culturas se identificam, criam símbolos, né, simbologias para se identificar, conseguiram ouvir dos índios que ali era um posto de vigia. Tanto que lá tem um córrego, chama Córrego do Vigia. E aí, posto de vigia para nós é farol. Então, associaram o posto de vigia com farol. Como que pronuncia aqui em português farol? Almenara. Então, de lá eu saí muito novo, sou de uma família grande, naquela época, né? Sou de uma família de 6 filhos, 5 irmãos, saímos de lá em 78 e viemos para Belo Horizonte, como todos que saem do interior, procurando uma vida melhor, né? Eu tenho orgulho de falar, isso não é para dizer que passou por dificuldade, tenho orgulho de falar que sou retirante, minha família devidamente é uma família de retirante, quase em pau de arara, e sei como é que é um pau de arara, que é sentar na carroceria de um caminhão naquela tábua, mas viemos de ônibus, e aqui cheguei em 78, criança de 10 anos, sai de uma cidade pequena e chega numa cidade grande, você imagina o impacto, né? E sempre estudando em escola pública, na minha cidade, escola pública,
em Belo Horizonte, escola pública, e tive a oportunidade na minha vida, que mudou radicalmente a minha vida, que foi estudar no IMACO, na Escola Municipal IMACO, uma das melhores escolas municipais da época, durante 3 décadas, na formação de contabilistas. Superior, quando o município tinha faculdade, a FANSE, o município de Belo Horizonte já teve uma faculdade, antes de 70, da reforma do ensino, as prefeituras, os municípios podiam ter universidade e faculdade, ensino superior. Existia a FANSE, Faculdade Municipal de Economia, que formava um profissional que era triplo, contador, administrador e economista. Quando o ensino superior saiu, na reforma, saiu do município, a PUC encampou o curso. Então, o curso de Economia, Administração e Contabilidade da PUC, Coração Eucarístico, é de origem da FANSE. E lá eu fiz o meu fundamental e o médio. Numa excelente escola, eu tenho orgulho de dizer que eu estudei numa escola pública de qualidade, e depois fui para a PUC, estudar na PUC. Porém, sempre com a dificuldade financeira, né, eu fui estudar na PUC com política pública, com crédito educativo. Então, eu estudei em escolas públicas, estudei numa escola particular por meio de uma política pública. Digo isso para os alunos para dizer o seguinte: a presença do governo, a presença do Estado é fundamental para desenvolver políticas públicas que permitem pessoas, assim como eu, ter acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade. Então, eu estudei na PUC, eu sempre gosto de destacar, eu só consegui estudar porque eu tive o crédito educativo, porque na época eu não poderia pagar. E ali, fiz um curso de 5 anos, um curso muito profundo, muito bom, um currículo antigo, e em seguida, já na própria universidade, me deparei com o gosto do treinamento, da consultoria, e fui um dos pioneiros com a empresa Júnior. Então, eu sempre estou ali perto de algum pioneirismo, perto de alguma inovação. Em 89 para 90, nós trouxemos o conceito da empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas para Belo Horizonte. E criamos a primeira empresa Júnior de Belo Horizonte e de Minas Gerais, junto com a Machado Sobrinho, a Faculdade Machado Sobrinho de Juiz de Fora. Né? Está registrado no cartório Gera Oliva de Belo Horizonte, a primeira empresa Júnior de Belo Horizonte. Está lá o meu nome, junto com os colegas. Como eu fiz contabilidade, recaiu sobre mim todo o processo de ata, registro, estatuto, porque não tinha dinheiro. Falei, então, Márcio, você toca. Fui fundador e primeiro presidente da primeira diretoria. Saí em 92, passamos a diretoria para outra equipe de alunos, de outro grupo, e fui para o mercado de trabalho. Fui buscar a minha empregabilidade. E outro destaque, a empresa Júnior me permitiu sair da universidade com currículo. Porque geralmente você sai da universidade com o curso. Eu saí com um curso e um currículo. Os meus 2 anos de experiência na empresa Júnior foram fundamentais para a minha inserção no mundo do trabalho. E logo fiz testes de acesso ao Grupo Fenícia. Entrei como trainee, e digo isso porque a diretora de recursos humanos me disse que me chamou porque viu no meu currículo que eu tinha sido da empresa Júnior. Eu passei pelos testes, 250 pessoas. Naquela época, Márcio, eu não sei se você lembra que a gente abriu o jornal, os classificados para ver o emprego. Sim. Hoje é internet, né? Hoje é a mesma coisa, né? Aí tinha um anúncio lá do Grupo Fenícia. Processo seletivo para trainee. Eu falei, opa, é agora. E trabalhei 2 anos no Grupo Fenícia. O Grupo Fenícia era o grupo dono da Arapuã. Lá fiquei 2 anos e depois fui trabalhar numa empresa de consultoria, que era o meu sonho. Que eu tive contato com essa empresa de consultoria na época da empresa Júnior. Quando eu estava indo para trabalhar no Grupo Fenícia, eu recebi um convite da diretora dessa empresa de consultoria. E eu, com o telegrama na mão, falei, Juscelia, eu não posso aceitar porque acabei de receber o telegrama que eu passei no processo de trainee da Arapuã, do Grupo Fenícia. Ela fala, vai, tá certo. Lá na frente a gente encontra. 2 anos depois, eu liguei para ela, falei assim, aquele convite ainda está valendo? Falou, tá. Eu tô saindo, tô indo para aí, então. Então, fui para a empresa de consultoria, trabalhei mais 2 anos registrados, pedi o meu acerto e criei a minha empresa de consultoria, em 95. Eu já tinha criado uma primeira empresa em 89, que era uma lanchonete. Eu fui dono de uma lanchonete, junto com outro doido, né? 2 doidos, 19 anos, abriu uma lanchonete.
Ali eu ralei 3 anos. Saí da lanchonete para dedicar à empresa júnior. E, em 95, eu abri minha segunda empresa, que foi uma empresa de consultoria, a Sistêmica Consultoria, que até hoje está com meu irmão. Ele atua na área do meio ambiente, eu atuava com gestão empresarial. Eu saí da empresa e ele continuou. Dessa experiência com consultoria, eu fui parar no Sebrae. E, em 96, comecei a ser professor. Entrei na área acadêmica. Em 1996, na faculdade Newton Paiva, quem me deu a primeira oportunidade. Mas chegando ali, eu já tinha uma certa experiência, mesmo que pequena, com treinamentos. Na empresa Júnior, no próprio Grupo Fenícia, nessa empresa de consultoria, que foi a Olos, eu aprendi. Então, quando eu fui para a sala de aula, eu tinha essa certa, vamos dizer assim, uma certa experiência, não muito, mas também não era verde de tudo. Isso é bom para que os alunos percebam o quanto é importante você acumular essas experiências. Isso me permitiu iniciar a minha carreira docente em 96. Então, já são 23 anos como professor. Nesses 23 anos, a atuação docente permite que você tenha outras atividades. Então, sempre atuei no ensino superior particular, na região de Belo Horizonte e no interior, durante 13 anos. Paralelo com as minhas consultorias e com a minha atuação no Sebrae. No Sebrae eu atuei por quase 10 anos. Ora como funcionário, uma época, ora como consultor. Em 2010, prestei concurso para o Instituto Federal. Eu estava em Neves, eu já frequentava Neves a partir de 2008. Aí, em 2009, soou... Eu estava na prefeitura conversando com a minha amiga Ana Cristina, soou um negócio assim, Márcio, vai ter um instituto aqui. Falei, opa, então vamos esperar. Veio o concurso, eu fiz a opção para Neves, foi uma opção, porque poderia optar por Sabará, abri o concurso para Sabará e Neves. E eu morava em Belo Horizonte, perto de Sabará. E as pessoas perguntaram, por que você escolheu Neves? Porque Sabará é muito mais perto da sua casa. Eu falei, eu já tenho uma certa relação com a cidade, né? E tem aquela áurea, né? Tem aquele estigma negativo. Márcio, Neves, é porque vocês não conhecem. E é para lá que eu vou. E aí, tive a oportunidade de fazer o concurso, né? E a competência, vamos dizer assim, de ter sido aprovado. Iniciei aqui em 2011. 18 de maio agora, né? Fez 10 anos. Exatamente 10 anos. E aí entra o Bússola. Exatamente no primeiro ano que eu estava aqui, em 2011, eu cheguei em maio, segundo semestre, eu procurei o nosso ex-diretor, querido amigo, João Batista Perdigão, lá de Ouro Preto, e passei para ele uma ideia. João, a cidade é muito carente, a cidade é muito grande, a cidade tem muitos microempreendedores. Nós poderíamos, com o nosso conhecimento e com o nosso eixo em gestão e negócios, criar um projeto de extensão para dar suporte e apoio a esses pequenos negócios. Ele, de pronto, falou, Márcio, escreve e me apresenta. Aí eu escrevi, 2011, segundo semestre de 2011, na época estava começando, né? Nós não tínhamos edital de projeto de extensão. Aí eu dependia da direção, e imediatamente ela aprovou. 2012 nós começamos com o projeto Bússola. Então está aí a trajetória até chegar no Instituto e até chegar no Bússola. Então vamos falar do projeto Bússola, esse projeto de extensão que você coordena, que surgiu em 2011 e efetivamente em 2012, e que realiza, né, orientação empresarial especialmente aos microempreendedores individuais. As estatísticas do Sebrae de Minas, por exemplo, apontam números que superam os 2.000 atendimentos, números impressionantes. Conta pra gente então como funciona o projeto Bússola na prática. A concepção do Bússola sempre foi uma concepção de um laboratório, né? Nós chamamos até de Projeto Bússola, Agência de Orientação Empresarial. Inclusive, a logomarca foi desenvolvida pelos meninos da comunicação da reitoria, à época, que em 2011 eu servi aí na reitoria, eu trabalhei na reitoria, e levei para eles a demanda, eles fizeram, né? Projeto Bússola, o próprio nome já inicia, já define que a nossa ideia foi criar esse laboratório com a estrutura do Instituto, ou seja, professores, especialistas na área da gestão, juntamente com alunos. Daí, nós conseguiríamos, a ideia sempre foi essa, era conciliar
o conhecimento desses professores que passam a ser orientadores. Há um processo de ensino-aprendizagem, porque envolve aluno. É uma tríade. Você tem ali o professor orientador, ele exerce o seu papel de orientador, o aluno aprendiz e, do outro lado, o empreendedor, que sempre foi ou formal ou informal, precisando daquelas orientações de gestão, das mais simples possíveis até as mais complexas. Mas em caso de MEIs, nós costumamos dizer que as orientações são as básicas. Eu falo muito com os alunos, se eles, os microempreendedores ou os MEIs conseguirem aplicar aquilo que nós passamos para vocês com básico, planejamento, organização, direção e controle, já está excelente. Já é um primeiro passo para se profissionalizar. Porque a maioria dos MEIs e micros começam com muito pouca ou quase nenhuma qualificação. Muitos começam por necessidade. Perde emprego, tem uma crise econômica e querem uma atividade que dê a ele algum recurso financeiro, um ganho. E quando a economia melhora, surge uma oportunidade de emprego, é o primeiro a fechar e sair e voltar para o emprego. Esse é que a gente chama de empreendedor por necessidade. E tem o empreendedor, que é o ideal, que é o por vocação. É esse que a gente, inclusive no ensino, eu trabalho já há muito tempo com comportamento empreendedor e estudo de viabilidade de novos negócios, fazendo o quê? Qualificando o empreendedor para que ele seja e para que ele tome uma decisão consciente e que aquela decisão seja vocacionada e não por necessidade e não por urgência e que ele seja preparado para ser o empreendedor. Falo muito com os alunos, da mesma forma que você forma um médico, um engenheiro, por que você não pode formar um empreendedor? Caiu por terra? Não, Márcio, é porque esse negócio de empresa tem que ter experiência. Ué, então, o prático na medicina podia trabalhar também. Depois de 30 anos de prática, ele aprendeu a costurar. Ué. Agora, quantos ele matou? Quantos morreu? Se for por essa lógica, não precisaria ter o ato médico. Eu falo muito com os alunos, o ato médico surgiu no século XIX na Inglaterra. O que é o ato médico? Dali para frente, a medicina passou a ser ciência. Até então, era prática. Era o curandeiro, era o que cuidava das ervas, o que fazia as misturas. Não existia ciência na medicina. E eu falo com os alunos, o empreendedor é possível, sim, capacitar, treinar. Por quê? Tudo aquilo que você não depende da sua genética e não depende da transferência natural, você pode aprender. Tudo aquilo que depende de aprendizado, você pode desenvolver. Então, o Projeto Bússola, ele atua, primeiro, nessa necessidade que o empreendedor tem urgente de achar uma solução para um dado problema, alguns até para registrar. Então, quando nós começamos o Bússola, nós começamos uma parceria com a prefeitura. Levei a ideia para a prefeitura sempre teve aqui um espaço onde os empreendedores, os microempreendedores, procuravam para fazer o registro. E aí eu dizia o seguinte, João Batista, conversei com o secretário na época, em 2011, falei, nós precisamos estar aqui do lado. Quando essas pessoas vierem procurar o registro, que é a operação da coisa, nós chamamos, colocamos eles aqui e conversamos, fazemos a orientação correta. Daí, fizemos um convênio e o Bússola passou a funcionar na prefeitura. E ali nós chegamos a atingir esse número que você disse. Porque quando nós fomos para a prefeitura, dada a minha relação com o Sebrae, eu chamei o Sebrae. E nós passamos a fizemos uma parceria, uma tríplice hélice. Entrou a prefeitura, entrou o Sebrae e entrou o Instituto. E nós capacitamos os meninos, na época os alunos, a atenderem dentro do padrão que o Sebrae solicitava. Tanto que os formulários eram os formulários do Sebrae. Fazia o atendimento, registrava, o Sebrae registrava lá nos números dele de atendimento aos MEIs. Foi por isso que nós chegamos a esse número de mais de 2.000 MEIs atendidos no espaço da prefeitura, se não me engano, se não me falha a memória, em 2 anos e meio de projeto, 2012 e 2013. Antes de finalizar 14, nós tínhamos atingido este número. Engraçado, Márcio, para você ter ideia, você disse aí, o professor Márcio passou pela Prefeitura Municipal de Neves. De certa forma, esse projeto e a atuação do Instituto me permitiu
que nós pudéssemos apresentar o nosso conhecimento à cidade e o Instituto. E em 2013, 2012 foi a campanha, o Bússola já estava lá 11, um pedacinho de 11 e 12. 13 entra uma nova gestão. Essa nova gestão me convida para a Secretaria de Educação. Eu aceitei o convite, iniciei na Secretaria de Educação e depois fui para a Fazenda. Eu fiquei 4 meses como secretário de Educação e 1 ano e 8 meses como secretário de Fazenda. E o Bússola funcionava exatamente na Secretaria de Fazenda. Então, quando eu desci, eu encontrei com os meus alunos do Instituto e bolsista do Bússola. Aí as coincidências, né? Nós tivemos vários alunos, funcionários, servidores da prefeitura, que foram alunos nossos do Instituto. E na primeira turma, aí o destaque, na primeira turma, nós tivemos uma aluna, a melhor aluna da turma, ela é, até hoje, auditora fiscal da prefeitura concursada, a Priscila. Ela foi nossa aluna, formou no TPG, no Tecnólogo de Processos Gerenciais, foi minha bolsista no Bússola. Quando eu fui para a Secretaria de Fazenda, eu trouxe ela para a Superintendência de Tributo e Arrecadação, e quando eu saí, ela virou secretária de Fazenda. É uma trajetória bacana. E aí o Instituto, como que a gente consegue mostrar aquela ideia nossa de atuar no desenvolvimento regional, no APL, no arranjo produtivo local, e principalmente, Márcio, na formação de novas lideranças. Fundamental, né? Fundamental. Hoje nós estamos colocando nessa cidade, e todos os outros institutos, estou falando do NEVES, mas o modelo é nacional. Hoje nós estamos colocando nessa cidade os líderes do futuro. Essa meninada bem formada, bem intencionada, que mora na cidade, que eu tenho absoluta certeza. É isso que nós estamos contribuindo com a cidade, não só nesse serviço que o Bússola presta, em outros projetos de extensão, projetos de pesquisa, mas fundamentalmente nessa qualificação, capacitação e formação de lideranças para o futuro. E o objetivo do programa Extensão Entrevista é trazer, né, todas essas histórias de transformação através da educação pública de qualidade, como que isso tem transformado as localidades, né? Não só onde estão inseridos os campi do IFMG, mas, claro, todo o entorno dele. Então, é sempre esse o nosso objetivo, trazer os atores, professores, técnicos administrativos, alunos, que escrevem diariamente essa bela história do IFMG. Esse caso da Priscila, que ela ainda é servidora pública, foi a primeira bolsista. Agora, junto com ela, o primeiro bolsista, o Flávio, hoje é professor na Escola Técnica da Cidade dos Meninos, aqui em Neves. E ele coordena os cursos técnicos de nível médio. Passou pelo Bússola. Depois, na sequência, vieram mais 2 outros bolsistas, que também, por coincidência, eram sempre par, né? Era sempre uma mulher e um homem. Vieram 2 outros, a Isabela e o Sérgio. O Sérgio hoje é servidor da prefeitura. É gerente, ele não é concursado, mas ele entra como bolsista no Bússola, ele entra como estagiário na prefeitura, na gestão que eu estava, ele permanece, depois que eu saí, ele é alçado a gerente, cargo comissionado, entra uma nova gestão e ele continua. Quando os fiscais, os auditores na época, viram o trabalho dele, falou: Márcio, nós vamos tirar esse menino do Bússola. Falaram: pô, de novo, vocês vão desfalcar? Não, nós vamos tirar e trazer ele aqui para dentro. Então, entrou para a prefeitura os 2 bolsistas do Bússola, a Isabela e o Sérgio. O Sérgio está até hoje na prefeitura, a Isabela passou pela prefeitura, depois foi para a iniciativa privada. Os outros 2 bolsistas que vieram depois saíram do Bússola, foram para a iniciativa privada, em bons empregos, inclusive em empresas grandes, do ramo do varejo. Então, virou também uma escola, o Bússola, não só atendendo, qualificando os empreendedores, os microempreendedores, mas também virou um espaço de formação de quadros profissionais e qualificados, de trabalhadores profissionais e qualificados. Professor, e mais recentemente o Projeto Bússola foi selecionado para representar o IFMG no programa IF Mais Empreendedor Nacional, que além de ser uma vitrine para esse belíssimo trabalho já realizado e de possibilitar que ainda mais empreendedores possam ser beneficiados, possibilita uma ampliação significativa dessa iniciativa. Quais são os novos objetivos e os novos desafios para essa etapa agora do Bússola?
Quando saiu o edital, e o nosso coordenador de extensão, o professor Saulo, me mandou, ele fez até uma brincadeira, falou: seu Márcio, parece que eles pegaram o Bússola, o modelo, e colocaram no edital, porque é igual, porque nós já estávamos nessa atuação. Para nós não foi nada diferente, porque nós já vimos atuando com o Bússola, e em 2020 o Bússola fez uma parceria com a Empresa Júnior, com o movimento Empresa Júnior. Agora que eles estão registrando, nessa pandemia tudo ficou lento, né? Tudo ficou moroso. Inicia um movimento Empresa Júnior, um grupo de alunos, e eles me procuraram, e nós acoplamos a vontade deles, as ideias que eles tinham de projetos, principalmente no campo do voluntariado, com o Bússola. Então, de março do ano passado para agora, nós fizemos, inclusive, o Bússola foi selecionado no edital 15 aqui do campus, que começou em agosto do ano passado. Só tem que nós já estávamos trabalhando com a Empresa Júnior no mesmo modelo que o IFE Mais Empreendedor pediu. Então, nós vimos já trabalhando com o sistema remoto, fazendo consultorias e orientações via sistema remoto, mas projetos voluntários, sem nenhum recebimento por parte dos alunos, e eu dedicando as minhas horas de extensão. Nessa parceria, nós fechei agora, Márcio, no final de abril, início de maio, fechei a prestação de contas do projeto para poder começar no IFE+. De agosto do ano passado a abril, final de abril, nós fizemos 10 ações entre consultorias e cursos, atingindo 92 pessoas, entre alunos, professores, cidadãos da comunidade e empreendedores. No cômputo geral, 92 pessoas. E sempre trabalhando com essa modelagem, um professor orientador e 3 alunos. Sempre um professor orientador e 3 alunos. Este é o modelo que nós adotamos desde o início, quando a gente atua com uma equipe de consultoria ou uma equipe de orientação empresarial. Tem o professor e 3 alunos. E na montagem dos alunos, nós procuramos mesclar alunos de períodos mais avançados, intermediários e os mais novos. Então, quando veio o programa Bússola Mais IFE Empreendedor, o Saulo falou: Márcio, é a cara do Bússola. Nós não podemos deixar de fazer parte. Pediram o projeto, eu redigi o projeto, mandei para a reitoria, que estava fazendo a coordenação do IFMG, e mais outros 6 projetos e outros 6 campi. Ouro Branco, Sabará, Formiga, São João Evangelista, Bambuí. Nós temos 7 equipes. O Bússola é uma delas. E aí, o que nós fizemos? A mesma modelagem. Então, quando fizeram a reunião, ele falou: olha, nós fizemos um teste piloto aqui no IFE Sul de Minas no segundo semestre do ano passado. E eu conheço o pessoal de lá, o ex-reitor Marcelo Bregagnoli. Aí eu falei: Marcelo, esse modelo a gente atua aqui desde 2012. Então vocês estão... para vocês é mais fácil. Sim, nós assimilamos mais rápido. E aí, como que nós estamos hoje? Qual foi a proposta? A proposta foi atender 10 empresas. O mínimo eram 5. Nós dobramos. Então, nós montamos uma equipe de 5 professores, 15 alunos. Então, nós temos 5 preceptores, 5 professores orientadores. Eu sou um deles. Eu sou o coordenador local, mas estou numa equipe. Eu faço 2 papéis. Então, nós temos 5 professores, 5 equipes, em cada equipe 3 alunos, com 2 empresas. Então, hoje, o Bússola IFE Mais Empreendedor Nacional está estruturado dessa forma. Então, nós temos o coordenador com uma bolsista do ensino médio, que me auxilia, 5 equipes com 5 professores, 3 alunos e 2 empresas. Então, nós temos 16 alunos, 5 professores e 10 empresas. Essa é a estrutura. Professor, e com toda essa experiência acumulada, certamente já é possível mapear ali o conjunto de desafios que os empreendedores brasileiros passam no dia a dia. Quais são esses principais desafios enfrentados pelos empreendedores do Brasil? Conversei isso ontem com a minha turma. Essa é uma opinião minha. Vamos colocar aí nos meus 35 anos de experiência profissional, 23 no campo da educação, dos 23, 20 trabalhando capacitando empreendedores e orientando a elaboração de estudos de novos negócios, que nós chamamos de plano de negócio. Para mim, o principal desafio e a regra de ouro chama-se qualificação do gestor, qualificação do empreendedor. Parte daí o sucesso ou o fracasso.
Por que eu digo e posso afirmar que é o sucesso ou o fracasso? É difícil a gente fazer afirmações muito firmes, mas nessa eu serei. Porque, dada a qualificação e a capacitação, o empreendedor percebe uma oportunidade. Ele desenvolve uma ideia, percebe a oportunidade, e essa oportunidade, ela só é oportunidade se o mercado aceita e se ele quer. O mercado pode aceitar, mas o empreendedor não tem habilidade nenhuma. É aquela padaria que você entra, o dono da padaria está sempre mal-humorado. Você só compra pão ali porque não tem outro. Então, ele não está encaixado no negócio. O mercado quer, o mercado compra e paga, mas o empreendedor não está feliz. Então, duas coisas são principais. A felicidade do empreendedor, né, a sua vocação, a sua capacitação e o seu querer, com o aceite do mercado. Daí você tem uma oportunidade de negócio que pode virar uma empresa. O próprio processo de constituir essa empresa, quanto mais qualificado for, quanto mais profissional for, maior é a probabilidade do sucesso e menor a probabilidade do fracasso. Quer dizer que todos os negócios planejados vão dar certo? Não. Mas os que não se planejam, a probabilidade de desaparecer é significativamente maior. Por isso, a mortalidade infantil dos 2 primeiros anos, a mortalidade precoce. Então, por isso que eu deposito na regra de ouro a qualificação do empreendedor. Como pessoa, ele pessoalmente, nas suas habilidades e atitudes, e na sua capacidade de gerenciar um negócio. Está aí. O sucesso está aí. E por que nós somos fundamentais? Nós dos institutos, nós da educação profissional. É porque nós fazemos o que é o principal, que é a qualificação. A decisão não é nossa. Nunca será e nunca deve ser. Mas a qualificação pode gerar uma decisão consciente qualificada. Para você que está ouvindo o programa Extensão Entrevista da Rádio Mais e IFMG, nós estamos conversando com o professor Márcio Rosa Portes, do campus do IFMG de Ribeirão das Neves. Aproveitar e mandar um abraço a toda a turma lá de Ribeirão das Neves. Obrigado sempre pela audiência. Um abraço a vocês. Professor, ainda falando, né, nós estamos falando sobre o projeto Bússola, mas você está trabalhando hoje em outros 2 projetos muito significativos. Uma investigação que se dedica à economia ecológica e sustentável e também um novo projeto de extensão que é mais uma iniciativa fantástica, onde você propõe e orienta a população para a criação de um banco comunitário. Nos conte um pouco sobre esses trabalhos. Primeiro, sobre a economia ecológica. O que isso significa? Bom, paralelo com o projeto Bússola, que nós passamos o ano passado pelo edital 15 aqui, logo em seguida surgiu o edital 18, que era o de pesquisa. Uma aluna do ensino médio, Maria Vitória, me procurou e falou: professor, eu estou com uma ideia de apresentar um projeto, mas eu, como aluna, não posso apresentar. O senhor pode ser meu orientador e apresentar o projeto? Eu falei: qual é o projeto? Ela me manda um rascunho desse projeto de pesquisa baseado no estudo teórico, no estudo bibliográfico da economia ecológica. Aí eu falei: olha, aceito. Ela redigiu, eu fiz o papel do orientador, o papel do revisor, mas disse a todos, 80% foi dela, 20% foi meu. Aí nós fomos selecionados e começamos a orientação. Em março, ela formou, infelizmente, ela formou no ensino médio, foi preciso desligar, mas nós tínhamos um voluntário, aluno nosso da administração, que é o Júnior Cruz, que faz economia. Ele faz administração e faz economia à distância. E eu já tinha o chamado para o projeto porque é uma área que ele domina, que é a área da economia. Então, nós fizemos, depois que a Maria Vitória ela precisou sair, daqui a pouco eu volto, porque esse projeto não foi só importante para ela enquanto estudante, foi importante e vai ser para a vida dela, só um parênteses. Daí, assim que a Maria Vitória teve que se retirar do projeto, o Júnior continuou comigo, e neste momento nós já encerramos o relatório, está passando pela revisão metodológica, e ele vai se transformar num artigo, e vamos encaminhar a revistas, vamos submeter a revistas. E nós estamos propondo, além de ter feito a leitura, a revisão da literatura, da bibliografia no campo da economia e da economia ecológica, e aí passa por desenvolvimento econômico sustentável, e aí passa por governança pública com economia ecológica, ou seja, é possível você ter desenvolvimento econômico, social, sustentável? É possível você desenvolver a economia sem extrair os recursos naturais de forma predatória? Esse é o desafio, porque se tem uma dualidade.
Se eu não extraio os recursos, eu não desenvolvo. Eu posso estagnar ou não desenvolver, mas se eu desenvolvo, eu tenho que extrair os recursos do meio ambiente. Mas há uma corrente que diz que é possível você fazer com tecnologia, com novas tecnologias, com novos usos, com reuso, com reaproveitamento de materiais, sem ter que adentrar em áreas de preservação ambiental, sem ter que destruir matas nativas, recursos naturais não renováveis. Então, no final do artigo, depois que a gente faz essa leitura, fizemos uma síntese crítica a partir de modelos internacionais, fomos buscar publicação da ONU, fomos buscar publicação da CEPAL, fomos buscar publicações de autores internacionais e modelos em países, o que os países estão fazendo. Depois dessa síntese, no final, nós apresentamos uma proposta de governança pública com economia ecológica. Nós fazemos algumas proposições, fruto da experiência de outros lugares. E ações que são possíveis. Por exemplo, você usar o poder, que a gente chama de poder de tributação do Estado, para usar uma tributação inteligente. Você tributar menos para quem conseguir fazer energia renovável solar. Você tributar mais para quem utiliza de fontes de energia não renovável. Você pode usar a própria o próprio poder de tributação e fiscal para criar oportunidades. Há países que já não admitem construção de edificações se ela não for sustentável. Não admitem. Não aprovam mais projetos se aquela edificação não for sustentável na geração de energia. É uma saída. E como esse, tem vários outros caminhos. Então, finalizamos o projeto. Repito, foi uma experiência muito agradável, porque eu não estava pensando, não foi eu que propus, eu recebi a proposta da Maria Vitória e, recentemente, ela entrou em contato comigo, saiu uma matéria que está no site do IFMG, fruto desse trabalho dela, das leituras que ela teve que fazer, dos fichamentos que ela teve que fazer, ela gostou tanto do tema que ela passou na Universidade Federal para o curso de ambiental. Aí mandou uma mensagem para mim e falou: Márcio, me matriculei, eu estava com dúvida, fiz o Enem, estava numa dúvida danada o que fazer, a partir da pesquisa eu decidi. Estou na UFMG fazendo o curso na área ambiental. Está encaminhada. Ou seja, a pesquisa, para ela, não foi só um ganho de conhecimento, foi também a abertura de uma porta, de uma janela de vida. Permita o trocadilho, a pesquisa foi uma bússola para a escolha dela. Também. Essa foi a pesquisa. O Banco Comunitário, ele vem surgindo, Márcio, de debates que a gente vem fazendo na cidade já há algum tempo, sobre economia solidária, finança solidária, crédito solidário, principalmente no sentido da participação, no sentido de um ambiente participativo solidário, em contraposição a um ambiente individualista, de disputa individual. Então, não tem como você não entrar numa discussão dessa sem fazer a crítica ao sistema capitalista. Não é para substituí-lo, e não é para rompê-lo, de forma nenhuma. É para usar os mecanismos que ele tem e trabalhar a favor da população. Porque nós temos um conjunto de pessoas que são excluídas dos sistemas de crédito, do acesso bancário. Então, a ideia do Banco Comunitário, ele está solidificado. O Banco Comunitário, ele não é um ente solto, ele não funciona per si, nem por si, ele só funciona dentro de uma base comunitária. Para quê? Para permitir inclusão social e econômica produtiva. Créditos solidários são créditos muito pequenos, são microcréditos. Dependendo do banco comunitário, o ticket médio de empréstimo é R$500, 600. Lá no Banco do Preventório, em Niterói, que é a turma que está nos dando suporte, hoje o ticket médio é R$1.000, mas já foi 250, em função do que eles conseguiram captar de recurso. Hoje, eles têm 10 anos de experiência, passaram por vários erros, por vários acertos, e nós estamos na cola. E nós colamos junto, o Marcos Rodrigues, que foi um dos fundadores, também ligado ao FRJ, aí a relação, lá ele é da pesquisa aqui da extensão, eles desenvolveram o Banco do Preventório, e hoje eles têm, inclusive, moeda social, que é o Prevê, que circula no Preventório. O Preventório é um aglomerado enorme. Né? E como todo aglomerado,
você tem um conjunto de micronegócios espalhados ali dentro. Com essas conversas, lá de início de desde 2019, aí veio a pandemia, depois no processo eleitoral de 2020, nós fizemos também essa discussão, aí resolvemos. Que iniciou um grupo com 5 pessoas, contamos essa história lá no nosso Facebook, e essas 5 pessoas resolveram enfrentar o desafio de mobilizar a comunidade. E eu fiz a proposta de apresentar um projeto de extensão, utilizando a estrutura, utilizando o conhecimento, o instituto, e até mesmo o recurso financeiro, porque nós temos 2 bolsistas pagos pelo nosso orçamento. Para quê? Para que o projeto de extensão seja um vetor, seja a pavimentação da estrada, e não a estrada. Nós não somos e nem seremos o banco. Nós estamos, agora nessa fase, que foi colocada no projeto nas metas, mobilizando, espalhando o conceito, debatendo o conceito, trazendo pessoas de fora para mostrar que é possível. Trouxemos o preventório, sábado agora trouxemos o professor Heleno, que trabalhou no Banco Popular de Belo Horizonte, que inclusive hoje não existe mais, e por erros que o Heleno nos trouxe, que aí com a equipe, quando o Heleno lista, sob a ótica dele, ele ficou 2 anos no banco, quais foram os erros que o Banco Popular cometeu, que veio a ter que fechar, nós olhamos uns para os outros e falamos, nós estamos no caminho certo. Nós vamos trazer o Diego Zaidan, que foi um dos fundadores do Banco Mumbuca de Niterói, que é o único que está no Brasil, sim, de destaque, é o único que foi criado através de uma política pública municipal. Diferente do Preventório, diferente do Palmas, diferente do Banco do Bem, no Espírito Santo e outros, e o que nós estamos propondo é a comunidade se organizar, o Banco Mumbuca foi uma política pública do município. A prefeitura o criou, assim como Belo Horizonte criou o Banco Popular, o capitalizou e ele faz o microcrédito. E lá eles têm uma moeda que é o Mumbuca. Eles não usam papel, eles usam cartão. Então o Zaidan vai fazer um depoimento para o nosso grupo, para o nosso coletivo, e aí nós encerramos os 2 primeiros meses de sensibilização e mobilização. Partimos para julho, para definição do grupo, do coletivo, que vai operacionar, primeiro, vai desenhar o modelo de atuação do banco, inclusive a modelagem jurídica, operacional, gerencial, para um determinado momento, este coletivo dizer, nós vamos criar. Que este coletivo é da região. Nós temos questão de buscar as pessoas da região. Tem outros que não, tem outros que... Aqui nós estamos na região central. O Sevilha é um dos bairros mais tradicionais da cidade da região central. A região central tem mais ou menos 60 mil habitantes. O Sevilha tem 13.500. Se você pega o Sevilha e região e traz 2 outros bairros, que é o Santinho e o Rosa Neves, você pula para 33 mil. Então, de cerca de 60 mil pessoas da área central, 3 bairros têm 50%. Só para você ver o peso desses 3 bairros. E são 22 no total. 3 responde a 50%. Então, essa equipe que esperamos que adeira, que faça a adesão e prossiga, os nossos 2 bolsistas são moradores do bairro, que foi uma condição que eu coloquei no edital. O Marcos e a Flávia moram aqui, um de Sevilha A, outro de Sevilha B. São moradores da região. Então, para que a gente possa também criar essa identidade, né, das pessoas com a região. Eu moro aqui, o Júnior, que está comigo nessa discussão, é aluno nosso, é morador daqui há 22 anos, com certeza futuro diretor do banco. Nós já estamos pensando lá na frente, na longevidade, né? Trazendo alunos mais novinhos, alunos de 1º, 2º, 3º período, que moram na região, para eles irem sentindo, e se nós tivermos sucesso, mobilizá-los e sensibilizá-los, porque são quadros qualificados para o grupo gestor. Os bancos comunitários sempre têm um grupo gestor, porque a decisão sempre é coletiva. Só para você ter ideia, no banco comunitário, lá no Preventório, eles não fazem mais análise de crédito nem Serasa. Aí o Marcos falou, o pessoal assustou, mas por quê? Ele falou, porque o crédito é dado pela comunidade. São os membros do conselho que vão dizer que José, Pedro ou Maria têm possibilidade do crédito, porque são conhecidos na região, são da região. E ele disse, olha, depois que nós paramos de fazer análise de crédito, consulta ao Serasa, e adotando essa política
de aprovação do recurso, a taxa de inadimplência é quase zero, Márcio. Chegou a ser 15%, e hoje é quase zero. Porque aquele que recebe o recurso é da comunidade. Todo mundo conhece todo mundo. Então é isso que a gente chama do crédito solidário, que na atualidade está sendo muito discutido, inclusive no mundo inteiro. A Alemanha tem um modelo de crédito, de bancos comunitários de crédito solidário, muito bacana. A Índia, nos Estados Unidos, no interior, e lá nos Estados Unidos está surgindo uma estrutura nova, que é a seguinte: cooperativas, sistemas de associativismo e cooperativismo em plataforma digital. Eu vou à plataforma digital e coloco o meu recurso. Olha, eu tenho disponível tanto, coloca aí. Aí o outro vem e coloca. Aí alguém fala, eu preciso de tanto. Cria-se a rede de quem aporta o recurso e de quem precisa. E aquele dinheiro fica circulando. Fantástico essa iniciativa, e eu fico pensando na possibilidade de transformação também, né? Sim. Transformação econômica de negócios, porque você lida diretamente com microempreendedores, MEIs, e muitas das vezes um dos outros desafios, né, como você citou, é a falta de capacitação. Um outro talvez seja essa condição de investimento, não é isso, professor? Sim, sim. E cada vez mais está claro para nós, para esse grupo, que não só o desafio de criar o comitê gestor e ter uma equipe para gerenciar, mas o Instituto vai ser um elemento fundamental na parceria com o banco para que o projeto Bússola e a empresa Júnior faça o aporte de conhecimento para capacitar os empreendedores que vão pegar o recurso, que é um diferencial nosso antes de nascer. O Preventório não tem, o Palmas não tem, o Banpop de Belo Horizonte não teve. Todo mundo falou, Márcio, o que vocês têm nós não tivemos. Vocês podem ser o braço, o que o Sebrae faz. Sim. Vocês podem ser o braço da qualificação, da preparação e capacitação daquele microempreendedor que se coloca apto a tomar o recurso e aplicar. Ou seja, nós já estamos vendo lá no futuro ele funcionando com o Instituto acoplado. E olha... com esses projetos e com alunos bolsistas, que inevitavelmente também o Banco Popular será um espaço de aprendizado dos alunos. E eu quero já deixar o convite para muito em breve a gente voltar aqui para falar sobre esse banco comunitário, porque certamente eu vejo o brilho nos olhos. O nosso ouvinte não vai perceber, obviamente, a gente está aqui pela Rádio Mais IFMG, mas já vejo aqui o brilho nos olhos do professor Márcio com a ideia, porque ela tem um potencial de transformação social também muito grande. Professor Márcio, já caminhando aqui para a etapa final desse nosso bate-papo, desse ótimo bate-papo, não podemos deixar de te perguntar mais uma coisa. Desde que você ingressou no IFMG, tem trabalhado fortemente com atividades de extensão. Prova disso são os resultados fantásticos do projeto Bússola e dos outros que estão sob sua coordenação. E temos percebido também que a extensão do IFMG tem alcançado um posto de muito destaque, em especial nos últimos anos, com ações que vieram para valorizar e para divulgar iniciativas extensionistas de muito sucesso como as suas. Aqui destaco a plataforma Mais IFMG, de cursos online, e a própria Rádio Mais IFMG, que tem procurado aí abrir as portas para todos esses projetos. Então, como você observa a importância da extensão, não apenas para a instituição, mas para a comunidade que por ela é beneficiada? Com base na experiência prática, real dos seus projetos, a extensão é de fato capaz de transformar vidas? Absoluta. A extensão é o braço, é o eixo que permite nós cumprirmos a nossa missão de atuar no arranjo produtivo local, levando a esse arranjo produtivo local expertise, conhecimento, né, ciência, tecnologia, para que esse arranjo produtivo local possa se desenvolver. É a extensão. Não estou dizendo que a pesquisa não possa. A pesquisa tem a capacidade da investigação, e nós da extensão a capacidade de intervir. Precisamos da pesquisa para mostrar, para apontar os caminhos, você entendeu? Para apontar os setores, os locais onde a extensão tem que atuar. Aí é uma complementariedade fantástica, por isso o tripé, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Tá? Se a pesquisa investiga e mostra necessidades de atuação, desenvolvimento de ideias, produtos, serviços, a extensão é o braço que executa, que faz propriamente dita a intervenção social. É que mobiliza, é que leva o Instituto
enraiza o Instituto naquela região onde ele atua. E o ensino é que capacita. Nós precisamos de pessoas capacitadas para pesquisa e precisamos de pessoas capacitadas para extensão. Então, a extensão permite, é um fantástico laboratório para a complementariedade do ensino, que é onde os alunos encontram oportunidade e espaço de atuação, ainda enquanto alunos. Então, essa missão do Instituto, eu acredito o papel fundamental da extensão para que nós possamos cumpri-la, para que nós possamos atingi-la. Se é missão, tem que estar sempre na nossa frente, tem que estar sempre como referência para nós que somos servidores públicos. Fazer a missão acontecer. Esse desenvolvimento, essa contribuição no desenvolvimento do arranjo produtivo local é papel da extensão. Professor, eu queria muito agradecer a sua presença em nome da Pró-Reitoria de Extensão, da Rádio Mais e FMG, a sua disponibilidade para a gente, nesse bate-papo aqui, falando sobre o programa Bússola, Projeto Bússola, mas também de tantos assuntos tão pertinentes, tão interessantes. De antemão agradeço e já deixo um convite futuro para a gente voltar a falar aqui também na Rádio Mais e FMG. Obrigado, viu? Eu aprendi com a minha mãe sempre também agradecer, né? A própria vida, a gente precisa agradecer, porque como ela é passageira, foi nos dado, né? Vida é isso, né? Foi nos dada a chance de estar aqui. Então, amanhece agradecendo e anoitece agradecendo. Retribuo também o carinho de vocês, o convite. Agradeço a oportunidade de poder levar a todos do Instituto essa nossa experiência, se possível, incentivar outros, né? E com certeza também existem várias outras experiências nos nossos campi que vão ter oportunidade. Quero aqui especialmente fazer um agradecimento ao nosso pró-reitor de extensão, Carlos Bernardes, que desde o meu trabalho em 2011 na reitoria, eu o conheci. Pra você ter ideia, como que eu conheço Carlos Bernardes? Eu era de uma equipe, de um grupo na reitoria, que o MEC pediu para montar. Na época, o reitor baixou uma portaria, montou um grupo de avaliadores do Pronatec, que era para avaliar escolas que queriam aderir ao Pronatec. Aí o Alexandre, do Campus Formiga, era o presidente, eu estava na comissão. O Alexandre teve que sair para o doutorado e eu virei presidente. Aí eu trouxe o Miguel, Luciano Miguel, de Ouro Preto, e o Carlos Bernardes. Fui lá em Formiga e trouxe o Carlos Bernardes para pertencer à equipe. Daí nasce a nossa relação e a nossa amizade. Então, um abraço ao nosso pró-reitor de extensão e a você também, Márcio, pelo carinho e oportunidade. Muito obrigado. Esse foi o nosso Extensão Entrevista de hoje. Conversamos com o professor Márcio Portes. Até o nosso próximo encontro e continue ligado na Rádio Mais e FMG. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.